Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Eu rodo essa estrada há mais de 20 anos. Rabide tudo em carreta tombada. Animal atravessando pista à noite. Assalto mal planejado. Colega dormindo ao volante e nunca mais acordando. Mas o que aconteceu naquela madrugada? Isso eu demorei anos para contar. E ainda hoje, quando o motor fica em silêncio por alguns segundos, eu juro que escuto passos no acostamento. Meu nome não importa. Entre caminhoneiros, nome vira apelido e apelido vira história. O que importa é a estrada. Brasil longa, velha, cortando o nada, entre um estado e outro. Trecho conhecido por neblina baixa, curva fechada e 1 quilômetro específico que ninguém gosta de parar. Quem roda à noite sabe, quem ignora, aprende do jeito errado. Era inverno, madrugada, funda daquelas em que o rádio só pega chiado e a lua parece estar seguindo o caminhão. Eu vinha puxando uma carga pesada de grãos, atrasado, café frio no copo térmico e o corpo no automático. Quando você dirige muitas horas seguidas, entra num estado estranho. Não dorme, mas também não está totalmente acordado. A estrada vira um túnel. Passei pelo marco do quilômetro 219, por volta das 2h40. Eu sei o horário porque olhei no relógio justamente ali. Não sei explicar o motivo. Só sei que olhei. Foi quando vi o homem. Ele estava parado no acostamento, de costas para a pista, vestindo algo claro. Talvez uma camisa antiga, talvez um casaco fino demais pro frio. Não sinalizava, não fazia gesto, só estava ali, imóvel, como se esperasse alguma coisa que nunca chegava. Reduzi um pouco. Caminhoneiro não costuma dar carona, mas também não passa direto quando sente algo errado. E eu senti um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso dentro da cabine. Quando cheguei mais perto, o farol iluminou o rosto dele pelo retrovisor lateral. E aí eu soube que não era gente. Não porque era transparente ou flutuava. Não. Era pior. Ele parecia errado. A pele pálida demais. Os olhos fundos. A expressão vazia. Como alguém que esqueceu como se vive. E o detalhe que me fez acelerar sem pensar. Os pés dele não tocavam o chão. Não subi marcha. Afundei o pé. O caminhão respondeu pesado, gemendo, enquanto o retrovisor mostrava o homem ficando para trás. Só que ele não ficou. Ele estava do lado do caminhão, não correndo, acompanhando. O mesmo passo lento, constante. Como se a velocidade não significasse nada. Cada vez que eu olhava, ele estava ali, à altura da porta. Olhando para frente, nunca para mim. Gritei, xinguei, rezei. Fiz o sinal da cruz com uma mão e segurei o volante com a outra. O motor parecia falhar. As luzes do painel piscavam fracas. E o rádio, que estava mudo, começou a transmitir uma voz baixa, cheia de interferência. Não para. A frase se repetia, estourada, como se viesse debaixo d'água. Eu sabia daquela história. Todo caminhoneiro sabe. O homem do quilômetro 219, dizem que morreu atropelado nos anos 70, pedindo ajuda, depois que o carro quebrou. Dizem que quem parou nunca mais foi o mesmo. Alguns não voltaram. Mas saber não impede o medo. O caminhão perdeu força de vez. A marcha morreu. O motor apagou. E eu fui obrigado a parar exatamente onde ninguém deveria. O silêncio que caiu foi tão pesado
que meus ouvidos apitaram. A neblina começou a se formar ao redor, lenta, rasteira, como um bicho vivo. Eu fiquei imóvel, respirando curto, esperando sentir alguma coisa, um toque, um peso, um sussurro. A batida veio na porta. 3 toques, secos, educados. Caminhoneiro. A voz vinha de fora, rouca, cansada. Só preciso de carona. Até ali na frente. Não respondi. Tá frio. Ele continuou. Eu estou esperando faz muito tempo. Minhas mãos tremiam tanto que o volante parecia vibrar sozinho. Eu sabia que não podia abrir. Sabia. Mas também sabia que ele não ia embora. A maçaneta se mexeu. Não foi puxada, foi testada. Eu já fui gente, a voz disse. Agora mais perto da janela. Você também vai ser. Foi quando o rádio ligou sozinho. Alto demais, estourando o falante. Um caminhoneiro antigo falava. Gravação velha, dessas de programa noturno. Se você ouviu até aqui, não pare, não olhe. A estrada não perdoa quem escuta demais. O motor ligou sozinho. Não pensei, arranquei com tudo. O caminhão saiu cantando pneu, engolindo a neblina. Pelo retrovisor, vi o homem ficando para trás, finalmente imóvel outra vez. Mas antes de sumir no branco, ele levantou o rosto e sorriu. Depois daquela noite, nunca mais rodei de madrugada naquele trecho. Nunca mais parei no quilômetro 219. E nunca mais ignoro quando o rádio chia sozinho. Porque às vezes, no meio da estrada, quando o mundo dorme, tem coisa que ainda está esperando carona. E se você ouviu esse relato até o fim, talvez já seja tarde demais. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Eu nunca gostei de dirigir à noite, não por medo de estrada, mas por respeito. Quem roda depois da meia-noite sabe. O mundo muda de turno. O que é normal de dia, à noite aprende a se esconder. Naquela época eu fazia viagens longas, dessas que começam num fim de tarde comum e terminam em um amanhecer estranho, quando o corpo chega antes da mente. Era trabalho simples. Pegar carga leve, rodar centenas de quilômetros, quase sem parar, e entregar antes do sol subir. A estrada era conhecida. Reta demais, silenciosa demais. Um tipo de estrada que dá sono, porque não exige atenção. E é exatamente por isso que cobra caro. Passei por um posto pouco depois da meia-noite. Pensei em parar, mas algo me incomodou. O pátio estava vazio demais, luzes acesas demais. Segui em frente. Foi alguns quilômetros depois que senti, não ouvi, senti a sensação clara de que eu não estava mais sozinho dentro do caminhão. Olhei rápido pelo retrovisor interno. Banco de trás vazio, nada jogado fora do lugar. Continuei, mas a sensação não foi embora. Era como se alguém respirasse fora do meu ritmo. O rádio, que tocava baixo, desligou sozinho. Não chiou, não falhou, apenas desligou. O silêncio tomou a cabine com uma força quase física. Foi aí que ouvi o primeiro som, um estalo leve, como couro velho se movendo. Olhei de novo pelo retrovisor. Nada. Cansaço, murmurei para mim mesmo. Mas o corpo não acreditou. Meus ombros estavam tensos demais. Minhas mãos apertavam o volante como se esperassem impacto. Alguns minutos depois, o caminhão deu uma leve inclinada. Coisa sutil, como quando alguém se senta de repente no banco de trás. Meu coração disparou. Não, sussurrei.
O retrovisor mostrava apenas sombra, a mesma sombra de sempre, mas agora parecia mais profunda. O cheiro veio em seguida. Terra molhada, antiga, cheiro de lugar fechado há muito tempo. Não é o susto que entrega ao medo, é a certeza. E eu tive a minha quando ouvi a respiração, lenta, regular, muito perto. Não vinha da minha frente, vinha de trás. Não olhei. Todo caminhoneiro sabe. Há coisas que só existem enquanto você reconhece. O GPS ou uma rota alternativa. Eu nunca peguei aquele desvio antes. Ignorei. O aviso se repetiu, recalculando. A voz eletrônica disse. E então, sem toque algum, a tela apagou. As luzes do painel diminuíram. O caminhão continuou andando, mas parecia mais pesado, como se carregasse algo além da carga. O estalo veio de novo, mais perto. Você passou do ponto, alguém disse. A voz não era agressiva, era cansada, antiga, como se estivesse usando a garganta pela primeira vez em anos. Meu corpo inteiro gelou. Não era aqui. A voz continuou. Mas sempre é assim. Não respondi. Você também não olha, né? Ela disse. Neno. Olá. Sem aviso. Imagens atravessaram minha mente. Um acidente antigo. Um caminhão virando. Gente presa em ferragem. Gritos abafados. E depois, escuridão. Fiquei aqui. A voz disse, no banco de trás. O peso aumentou. O caminhão começou a perder velocidade. Para um pouco, a voz pediu, só para eu descer. Eu sabia. Parar era aceitar. Já faz muito tempo. Ela continuou. Todo mundo segue. A estrada começou a ficar diferente. As placas eram velhas. A pintura no asfalto falhada. Eu não reconhecia mais o caminho. O rádio ligou sozinho, alto demais. Uma gravação antiga. Se você sente alguém atrás de você, não confirme. O banco de trás rangeu. Muito perto agora. Meu pé afundou no acelerador. O motor respondeu com dificuldade, mas respondeu. A respiração ficou irregular. Não. A voz murmurou. Não de novo. O cheiro de terra ficou insuportável. E então, tudo ficou leve. O peso sumiu. O silêncio voltou. Não parei até o amanhecer. Quando finalmente desci do caminhão, o banco de trás estava vazio. Mas havia uma marca. Uma leve depressão no couro. Como se alguém tivesse sentado ali por muito tempo. Hoje eu só dirijo de dia. E nunca olho pelo retrovisor interno quando estou sozinho. Porque às vezes, alguém ainda está no banco de trás. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Existe uma regra não escrita entre quem vive da estrada. Farol alto à noite não é sempre aviso. Às vezes é pedido, às vezes é cobrança, e às vezes é só tarde demais. Eu aprendi isso na pior noite da minha vida. Rodava via quase 15 horas seguidas. A carga era viva gado. E isso muda tudo. Caminhão com vida dentro nunca fica em silêncio. Há sempre um movimento, um peso, respirando. Talvez por isso eu tenha demorado a perceber quando algo diferente começou a me acompanhar. A estrada era estadual mal iluminada, daquelas que cortam fazendas e nada mais. Nenhuma cidade por perto, nenhum posto aberto, só a faixa branca no asfalto e o som constante do motor. Foi quando vi o farol no retrovisor. Um ponto de luz apareceu, distante, fraco. Pensei que fosse outro caminhão. Continuei, mas o ponto não se aproximava. Ele permanecia na mesma distância,
sempre atrás. O farol piscou. Uma vez. Depois de alguns segundos piscou de novo. Não era aviso de ultrapassagem. Era outra coisa. Meu corpo reagiu antes da mente. Um aperto no estômago. Um arrepio subindo pela nuca. A sensação clara de que aquele farol não iluminava a estrada. Iluminava a mim. Aumentei a velocidade. O farol acompanhou. Reduzi. Farol reduziu. Sempre na mesma distância. O rádio, que tocava música sertaneja baixa, começou a chiar. A música afinou. Ficou lenta, até virar só ruído. E então, uma voz atravessou o chiado. Não deixa chegar perto. Quase perdi o controle do volante. Quem está falando? Perguntei, mesmo sabendo que não haveria resposta. O rádio desligou. O farol piscou outra vez. 2 vezes seguidas. Os bois começaram a se agitar. Na carroceria, o caminhão balançou mais do que devia. Animais sentem antes. Sempre sentem o farol. Ficou mais forte, mas nunca mais perto. Como se respeitasse um limite invisível. Sem aviso, imagens surgiram na minha mente. Um acidente antigo, madrugada chuvosa. Um caminhão menor atingido por trás. Um motorista preso às ferragens. Farol aceso. Piscando. Pedindo ajuda. Ninguém parou. Eu fiquei aqui. A voz voltou. Agora não pelo rádio. Sempre atrás. Meu sangue gelou. Todo mundo segue ela. Continuou. Sempre com pressa. O farol piscou mais rápido. Não era ameaça. Era impaciência. As placas começaram a parecer antigas demais. A pintura do asfalto falhada. Eu já não reconheci aquele trecho. O GPS apagou. O motor perdeu força. E o farol, pela primeira vez, se aproximou. Da passagem, a voz disse: já esperei demais. Meu corpo inteiro tremia. Ultrapassar pela esquerda não fazia sentido. Não havia outro veículo. Só deixa eu passar. Insistiu. Lembrei do aviso do rádio. Não deixa chegar perto. Afundei o pé no acelerador. O caminhão gemeu. Pesado, mas respondeu. O farol piscou loucamente. A estrada vibrou. De repente, o farol se apagou. Tudo ficou escuro por um segundo eterno. Quando a luz voltou, a estrada estava normal. Nenhum farol atrás, nenhum chiado, só o som dos animais. Cheguei ao destino com um dia claro. O cansaço parecia maior que antes. No pátio, um outro caminhoneiro se aproximou. Você viu o farol? Ele perguntou. Meu coração disparou. Qual farol? Ele me encarou sério. Então deu tempo. Hoje, quando vejo o farol piscando atrás de mim à noite ou Enê, o ignoro, eu não acelero. Eu saio da estrada. Porque algumas coisas não querem ultrapassar. Querem que você saia do caminho. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Todo caminhoneiro tem um posto preferido. Aquele que serve café forte, tem banheiro limpo e não faz perguntas. Mas também existem os outros postos que ninguém recomenda. Postos que você só encontra quando já passou do limite do corpo. Eu encontrei um desses quando já não devia estar dirigindo. Rodava via mais de 16 horas. O tacógrafo já tinha registrado demais e meus olhos ardiam como se tivessem areia dentro. A estrada era longa, vazia, e a próxima cidade só aparecia no mapa como um nome distante. Quando vi a placa anunciando um posto a 2 quilômetros, senti alívio. Não lembrava daquele posto.
Mas cansaço não combina com desconfiança. O pátio estava iluminado demais para aquele horário. Luz branca, forte, sem insetos rodando em volta. Nenhum outro caminhão estacionado. Achei estranho. Posto bom nunca fica vazio. Mesmo assim, estacionei. Desci da cabine sentindo as pernas moles. O ar ali parecia mais frio que o resto da estrada. Silencioso demais. Nem grilo nem vento. A porta da conveniência estava aberta. O frentista me observava atrás do balcão. Não usava uniforme. Vestia uma camisa clara, antiga, e parecia não piscar. Boa noite. Eu disse. Ainda é noite. Ele respondeu. Senti um arrepio. Que horas são? Perguntei. Ele sorriu de canto. Depende de quanto tempo você já está rodando. Pede café. Ele serviu rápido demais, como se já estivesse pronto. O cheiro era forte, amargo, reconfortante. Pode beber, ele disse. Aqui ninguém passa mal. Bebi. O gosto era estranho. Não ruim, antigo. Atrás do balcão, havia fotos antigas. Caminhões de décadas passadas. Motoristas posando sorridentes. Algo me incomodou. Todos eram parecidos. Muito parecidos. Esse posto é antigo? Perguntei. Mais do que você imagina. Ele respondeu. Olhei o relógio no pulso. 2h20. Olhei o relógio da parede. 2h20. Fiquei ali mais alguns minutos. Ou achei que fiquei. Quando olhei de novo, 2h20. O relógio está quebrado. Perguntei. Não. Ele disse. Aqui, ele só não anda. Senti um peso no peito. Uma vontade urgente de ir embora. Vou seguir viagem. Falei. O frentista inclinou a cabeça. Sempre dizem isso. Preciso trabalhar. Todos aqui também precisavam. Saí, apressado. O caminhão estava exatamente como deixei. Nenhuma marca no chão, nenhum som. Quando subi na cabine, notei algo no retrovisor. Outro caminhão estacionado. Não estava ali antes. Depois, outro. E mais. Outro. Todos antigos. Todos desligados. Meu coração disparou. Corri para dar partida. O motor demorou, não é hora. Uma voz disse atrás de mim. Virei. O banco do passageiro estava ocupado pelo frentista. Você chegou cansado, ele disse. Cansaço é convite. As imagens vieram fortes. Motoristas dormindo ao volante. Acidentes. Corpos trazidos até ali. Eles param. O frentista disse. E ficam. Eu, não, respondi. Ele sorriu. Todos dizem isso. O motor pegou de vez. Arranquei com tudo. O pátio desapareceu atrás de mim como fumaça. Quando olhei pelo retrovisor, não havia posto, apenas estrada. Dirigi até o amanhecer. Parei no primeiro posto movimentado que encontrei. Perguntei sobre o outro. O atendente empalideceu. Esse posto fechou faz mais de 20 anos, ele disse. Muita gente morreu ali. Hoje, quando o cansaço aperta e vejo uma placa prometendo descanso fácil, eu sigo, porque alguns postos não vendem café.